Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o suicídio como anomia social. Porque sempre a gente estuda sobre o suicídio do ponto de vista do suicida, o que é muito difícil de se saber porque já foi. E o para-suicida, normalmente, ele não sabe relatar exatamente o impulso que o levou a essa tentativa. Todas as religiões do mundo, em todos os tempos, proíbem o suicídio como um ato contrário à fé. Mas o que a gente precisa analisar é o ponto de vista do social, do entorno do suicida. Como ficam aqueles que são surpreendidos por uma atitude tão contrária à natureza humana? Por que alguém tira a própria vida? Adolescentes, adultos, idosos e até mesmo crianças. Crianças a gente sempre acaba justificando que foi um acidente, não foi um ato planejado. Uma criança não tem condições de avaliar o que seja a morte, ela não tem condições de avaliar a finitude. Então ela acha que vai criar um impacto e que depois tudo volta ao normal, ela cria uma ilusão, uma fantasia. Mas o adolescente é aquele que está vivendo um sofrimento profundo e não vê saída. Hoje a gente vive muito a sociedade do nonsense, da falta de sentido da vida, da falta de significado na vida. E o jovem vê muito isso. Ele vê os pais que trabalham demais, não tem tempo quase para a família, pais que estudaram demais e como fruto tem um salário que mal dá para as despesas mínimas necessárias para se viver com dignidade. E aí, para que estudar? Fazer o quê? Quantos sonhos inalcançáveis! Como pode um jovem de comunidade chegar a almejar uma faculdade de medicina, por exemplo, quando a classe média, média alta, estuda em colégios fantásticos para conseguir passar num vestibular? Ele se vê desprovido de qualquer possibilidade de realizar um sonho, uma vocação, uma virtude. E muitos outros casos, uma dor amorosa. A gente esquece que quando era adolescente sofria demais, porque tudo é muito intenso, muito doloroso, muito sofrido. Cada paixão que se vai, a gente acredita que vai morrer por causa dela, que nunca mais vai ser feliz. Além disso, o adulto também tem um sofrimento quando tem uma rotina de Sísifo, todo dia empurrando aquela pedra que quando chega no alto desce a ladeira abaixo, nunca podendo realizar completamente e plenamente o seu trabalho, fazendo atividades sem nenhuma criatividade, onde a fantasia é impossível, onde nada pode existir de criativo. Isso embota, isso tira a alegria de viver. O trabalho rotineiro sem criatividade embota, tira a felicidade. O Jung diz que o indivíduo que não consegue viver o seu mito do significado, aquilo para o qual ele nasceu, os seus dons, não apenas é infeliz, mas é quase incapaz de viver. E aí o adulto que está numa profissão que não tem nada a ver com aquilo que são os seus dons, as suas virtudes, como sobreviver a uma rotina por mais de 30, 40 anos, acordando todos os dias, horas no trânsito, sem conforto, sem segurança, com uma previsão de aposentadoria que não vai lhe permitir sobreviver. Muitos são os fatores que levam ao suicídio. Muitas vezes uma doença
que vai causar muita dor, muito sofrimento, que acredita que é incurável. O idoso que perde o sentido da vida, a mulher que os filhos se vão e sente o ninho vazio, porque nunca viveram a própria vida, viveram sempre os seus sonhos projetados nos filhos, e quando esses filhos se vão, nada mais lhes sobra, porque nunca pôde olhar para si mesma, nunca quis olhar para si mesma e viver a sua história, o mito do seu significado. E aí a vida perde o sentido. O homem que se aposenta e não sabe mais o que fazer da vida, perde todo o sentido que ele tinha de acordar todos os dias, se vê um inútil, porque jamais se preparou para a aposentadoria. Nós vemos isso nesse período de pandemia, quantas pessoas estão deprimidas em casa, porque nunca prepararam o momento de solitude, o momento de aquietamento, onde toda a nossa criatividade e fantasia pode estar à prova, quando tantas coisas que nunca pudemos fazer antes, agora é o momento de começá-las, de fazer alguma coisa só para nós, que nos traga felicidade. O suicídio, muitas vezes, não é a negação da vida, é a busca por uma vida, acreditando que provavelmente do outro lado, como diz o James Hillman, seja melhor. Porque aqui, muitas vezes, se torna insuportável. Né? Uma criança que sofre, um adolescente que sofre abusos constantes, como sobreviver quando o seu lar não é o seu lugar de proteção, não é o seu refúgio, não é um lugar seguro, quando ninguém lhe olha, quando ninguém lhe acolhe. A nossa sociedade está extremamente egocentrada, não olha para o outro, não percebe o outro, não vai até o outro. O suicídio é a falta da empatia social, do estarmos pertencentes a um grupo, a uma sociedade. Isso para refletir, né? O caos que traz o suicídio. Como fica o filho cujo pai ou cuja mãe se suicidam? Como se sente o filho totalmente sem valor, né? A sua vida, o seu nascimento não foi capaz de ser bom o suficiente para que os pais se mantivessem vivos. Quando são os pais que se vão, os filhos que se vão, os avós que se vão, os irmãos, os primos, aqueles que ficam, se sentem vivendo um caos, uma falta de sentido de vida, uma falta de valia, de importância. Para que esse egoísmo, esse egocentrismo? Por que a gente não consegue partilhar? Hoje a gente vê na mídia um monte de gente reclamando que durante a quarentena nós não estamos podendo abraçar, partilhar, comemorar. E quando podem, estão fazendo? Quando podem, estão visitando, estão trocando abraços, carinho, conforto, conversa, escuta para o outro? Como você está vivendo essa pandemia? Solitário? Trocando? Hoje você tem uma rede que te conecta com o mundo inteiro. Mas ainda assim, quanta gente se sente absolutamente solitária? Com quem você poderia contar hoje para exprimir uma dor, um sofrimento, um desespero? Com quem você pode contar? E você que está bem, que está numa condição privilegiada, quem você pode escutar? Quem você pode ajudar? Um indivíduo aceito no grupo, amado, compreendido dentro daquilo que é o seu dom, raramente vai pensar no suicídio.
O suicídio é anomia. Ele ocorre com aquelas pessoas que não veem razão de viver, que não tem o outro, que não tem o totalmente outro, essa esfera transcendente que justifica o estarmos aqui, aquela imagem de Deus em nós, aquilo que faz com que eu seja um ser importante. Nada mais importante do que ser filho de Deus. Qualquer outro status é inferior a esse. Mas é preciso que haja o acolhimento da comunidade. Deus, de alguma maneira, é o ser que nós aprendemos com os outros. Que na felicidade, na natureza, na existência, nós acreditamos nessa criação. Um indivíduo que se vê em extremo sofrimento, isolado e sem saída, como acreditar num Deus? Mas aquele que conhece o amor, o acolhimento, a amizade, esse pode acreditar que existe um sentido maior.